Ok. Bom, então a minha parte, pessoal, é uma parte importante, né? Como vocês mesmos falaram aí no início, que tem como título A dopamina leva você para a cama e depois atrapalha tudo, né? E aí esse capítulo vai falar muito, inclusive, dessa busca incessante, e que a dopamina, como a professora Regiane colocou aí na apresentação passada, quer sempre mais, quer sempre buscar e ela nunca está satisfeita, né? Bom, e aí ele vai falar sobre exclusivamente dopamina e o sexo, vai colocar aí que o sexo é o amor em rápida aceleração, né? Então seria uma manifestação rápida desse desejo do amor, né? Literalmente, né? O sexo começa com o desejo, então a gente já tem essa parte aí que a gente está aqui aprendendo que o desejo é igual à dopamina, e essa dopamina é impulsionada aí pela testosterona, que é um hormônio, digamos assim, que também no século XXI ficou muito em evidência, os homens buscando testosterona, né? Testosterona. Então, hoje você vai no. E eu digo isso que eu tenho vários colegas, eu mesmo passei agora, estou passando por um nutrólogo, e um dos primeiros exames que ele pede, como que está a sua testosterona? E a título de informação, a minha deu ok, tá bom, deu normal, mas ele quer aumentar ainda mais. Ou seja, é esse impulso de testosterona que gera esse desejo e mais dopamina, né? Então a gente está Tá, sempre nessa busca incessante. Pode falar. o slide que está aparecendo maior para a gente é o primeiro. Clica ao lado aí no segundo. E agora? Não, tá o primeiro ainda. Não mudou. Ele não está andando. Será que é um É. delay? Será que é um delay? É porque não está andando mesmo. Show. Pega o slide, põe F5, assim, minimiza a zoom, põe F5. Acho que você pode minimizar a zoom antes. Deixa eu ver aqui. Você Coloquei minimiza a F, tela zoom. Uhum, você minimizou a tela zoom? Aí você abre minimizei. em F5 e deixa. Aí você, Deixei. aí você volta para a tela zoom e aumenta a tela zoom, e aí sim você pode share screen e ir na apresentação. Mas ele tem que ficar aberto. A questão é que tem que ficar aberto. Se não der certo, a gente breca a gravação, fazemos de novo e gravamos a segunda parte. Não tem problema. Deixa eu ver. É ótimo ter recursos, tá vendo? Nós estamos no mundo em que. Aí, perfeito, querido. Deu É certo isso. agora? Isso. Agora você está no sexo em rápida aceleração. Amor, Isso. deu Então, certo. como eu vinha falando, a questão da testosterona ficou muito, no século XXI, muita evidência, né? Porque ela impulsiona, então, esse desejo, né? Essa dopamina e nessa busca aí, inclusive no processo de motivação, né? Ele é um hormônio realmente muito importante. E o orgasmo é quase inteiramente uma experiência aqui e agora, né? O livro faz questão de evidenciar isso aí, que ele também é o aqui e agora. E eu acho engraçado, porque algumas pessoas já me relataram que pós-orgasmo, apesar da sensação boa, bate aquela moleza, né? Aquela tristeza, principalmente o homem DVD, né? Que deita, vira e dorme depois do orgasmo. E a gente tem sempre aquela questão da guerra nesses debates, né? Que pós-sexo ali, por exemplo, às vezes a mulher, por exemplo, quer ficar mais conversando, quer ter aquele momento, e o homem geralmente é Mas me permita, gente, me permita uma colocação. Então, é, quando eu falo da dificuldade de ter a satisfação, então tá, o homem teve a satisfação. Eu gosto de falar isso, gente. Sorry, mas eu falo, né? Por que que a mulher continua desejando? Porque a primeira vez que falei isso, que eu escutei essa conversa, eu falei assim, mas, gente, o cara, né, completamente relaxado, vira para o lado e dorme. A gente também.
nós mulheres viramos para o lado e dormimos completamente relaxadas. Acontece que a maioria das mulheres estão lá para fazer uma troca. Eu te dou prazer sexual, você me Perfeito, valoriza. E aí perfeito. você tem que dizer depois, para eu não me sentir uma prostituta usada, exatamente porque ela não teve o prazer sexual dela. Aí ele tem que falar que ela é bonita, que ela é linda, que ela é gostosa. Então, ainda isso existe. Sorry, mas aí, né, Simon, a gente ainda tem essa questão para todos nós, que o desejo é uma coisa e vamos quimicamente, né? A gente pensando, a molécula que faz a gente ter desejo, ela não deixa a gente ter orgasmo. Ah, não, gente, não fiquem tristes, tudo tem jeito, vamos conversando aqui que a gente vai Como, chegar a um bom termo. e Mas como, a empo- ideia é essa, não é e não, como, Sai? e como o empoderamento é importante, né? Porque essa busca ela pode ser democrática também, né? E é isso que o Ah, século XXI tem mostrado, que as pessoas têm buscado esse prazer, a gente fala do sexo feminino, também nas relações, né? Ela, peraí, eu Simon, também quero ter prazer, eu também quero ter esse momento, né? Porque ela não Simon, depende mais, porque a cultura está acabando essa coisa de que eu tô aqui só para te agradar, né? Ela está cada perfeito. vez mais democrática. e sabe uma coisa que me remete também a quando a gente pensa, principalmente, né, naquela concepção passada, né, da época, enfim, antes da pós-modernidade, enfim, como se o valor, né, do homem, do macho, estaria ali numa relação dopaminérgica com a vida, né? A conquista, o tal e tal. E de repente, eu acho isso mó barato, porque é para virar e falar assim: ó, sinto muito, é legal, ir atrás, não sei o quê, mas o orgasmo está nas AAs. A gente pode cair no equívoco, né, de pensar assim, o que é dopaminérgico, o que impulsiona é masculino. E o que é ali lidar com o que tem, se contentar, é do feminino. E aí Aí, a ideia, entendeu? mas olha que coisa maravilhosa, sem ficar nessa guerrinha, mas assim, talvez por isso, nossa, Rejane, que sacada, a gente possa pensar a história do Tiresias, né? Aquele grego lá, a mitologia, que falava que o prazer, o potencial de prazer, capacidade de ter prazer de uma mulher era 9 vezes maior do que o homem. Aí é aquela história, né? Ah, o prazer do homem está só na cabeça do pinto e a mulher está no corpo inteiro. Ok. A grande questão é que o homem aproveita mal da sua sexualidade e a mulher também. Então, nós estamos num mundo que isso pode ser diferente. Olha, gente, vamos. Eu sou muito otimista. Aí juntar mais desejo na mulher e no sentido de mais que a gente está ficando cada vez mais dopamínica, né? E para o homem mais AA. E aí Mais mais usufruto, né? usufruto. Aham, aham. Até porque a mulher está fazendo conquista junto com o homem. Hoje é muito comum casamento, né? Que o cara fala: eu não vou sustentar uma mulher, eu quero que a gente construa junto. E, por outro lado, o que o Simon acabou de falar, homens, que eu fico encantada. Quantos homens estão assim, muito ocupados, não vou falar nem preocupados, quando eu falo os homens de barba, né, gente, os jovens de barba, ocupados em querer ser homens para uma mulher assim, não do jeito macho alfa. Eu cheguei para te comer, eu sei o que que. Não, homens que querem saber como ela gosta, de que maneira ela goza, homens que vão para a cozinha fazer comidinha para a mulher amada. É isso que está acontecendo e já está, gente. Eu estou dizendo, eu acho que eu queria, eu vou fundar uma frase. O mundo já é mágico, vamos usufruir. Ele não é mágico para um monte de gente, lá onde está tendo guerra, lá onde tem pobreza, mas, por exemplo, para nós três que estamos aqui, para grande parte dos nossos amigos. Então, tem muita gente no mundo que está desperdiçando vida, prazer e bem para o mundo. Entendeu? Então, para todos nós, o mundo já é mágico. Vamos usufruir e levar essa magia para os outros, porque
porque dá para todo mundo. Se a gente for mais feliz, a gente vai ajudar as pessoas, entendeu? Quem não é a ser. Bom, sorry, mas essa sou eu, gente. Siga, meu querido. Esse assunto é maravilhoso. Bom, então vai dizer aí que mulheres e homens mais impulsionados pela dopamina têm essa palavra em qualquer depois de tem, pessoal? Tem, por vezes, Tem por vezes dificuldades em desligar seus pensamentos para simplesmente vivenciar as sensações de intimidade. Então é pensar menos e sentir mais. E eu lembrei da mania do bipolar, que na hipótese bioquímica aí da mania do bipolar, que é a gente pega os sintomas, que é o contrário, né, de um processo depressivo, a principal hipótese bioquímica seria também um excesso de atividade dopaminérgica no cérebro. E se a gente pega que o grande sintoma do bipolar, do maníaco bipolar, é a impulsividade, né? É o que faz geralmente ele ser internado, por exemplo. Inclusive a libido aumenta, né? A libido exacerba. Então ele tem nessa busca inconstante pensar menos, ou seja, impulso, e sentir mais, nessa busca incessante pelo prazer em excesso, né? Simon, aí me permite, gente, vou mostrar para vocês Seminário 20 do Lacan, que é exatamente isso. Pensar menos, sentir mais. Quando ele aqui lança as famosas fórmulas da sexuação, que nós estamos estudando no nosso grupo de formação, estou preparando um mini grupo para falar que ele fala. Então, o mundo patriarcal, dito masculino, é o do pensar. E o mundo, século XXI, que tem gente que fala que é feminino e fica nesse masculino e feminino, é apenas, além desse patriarcado, é sentir mais. E esse livro, olha só, ele põe a, a Santa Teresa em êxtase, é um gozo, e dizendo que o mundo está mudando e o mundo simbólico, né, que nos amparava, tem que ser assim, não pode fazer aquilo, as regras, as leis, as proibições, as castrações. E agora, o risco que a gente corre, mas a gente está do excesso, sempre, mas nós somos convidados a sentir mais e dizer, e o Lacan, ele passa todo esse livro dizendo assim, é possível fazer isso, usufruir do corpo sem excesso. Aí ele fala, sem gaspiller, sem isso excesso, sem, como é que chama? Quando a gente joga uma coisa fora, tem em português... Descarta. Sobra. Sem Pior do sobra. que isso. É quando a gente... Sem sobra, sem excesso, sem sobra. Sem... Desperdiçar é a palavra, exatamente. Então, ó, nessa frase tem todo esse livro, Seminário 20 do Lacan, onde ele muda a proposta clínica dele do simbólico para o real do corpo. Bom, a dopamina costuma se desligar quando a fantasia se torna realidade, né? E eis aqui talvez o grande mal aí do mundo moderno, quando a gente pensa principalmente nessa relação cérebro e comportamento, né? A questão da nunca satisfação, e a gente pode até pensar que as redes sociais intensificaram isso, né? Esse debate hoje existe. A questão da gente estar sempre buscando, e eu lembrei daquela velha frase lá do Groucho Marx, né? Eu jamais entraria para um clube que me aceitasse como sócio, aquela coisa que define o neurótico, né? Que está sempre buscando e quando alcança, quer mais, né? Busca, busca e quando alcança, perde o interesse. Eu acho que esse é um ponto que a gente for pensar assim, um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que é um ponto que nos ativa justamente para potencializar essa busca. Ok, a gente conseguiu algo aqui, eu vou querer sempre algo mais. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes não nos permite, dentro aí do espaço de uma linha do tempo, usufruir do que nós temos, né? Eu acho que esse é o grande desafio do século XXI, as pessoas usufruírem do que têm. E Muito bem. eu costumo sempre dar um exemplo, Luciano. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um coaching que eu fui obrigado a assistir, porque né, na época ou era isso, ou foi uma ordem, né? E ele me falou uma coisa que eu sempre, até nas palestras que eu dou hoje, eu cito. Ele falou assim, ó,
eu estou aqui vendendo um curso porque eu ganho 20 mil reais por mês, né? Eu sou casado com uma bela gaúcha, nunca me esqueci, ele falou bem, sou casado com uma bela gaúcha e tenho 2 lindos filhos. Eu vou vender esse curso porque eu vou te ensinar como ser feliz como eu, né? E eu fiquei pensando naquilo, mas não há como você colocar a felicidade num curso, né? Porque o Freud dizia isso, né? Que a felicidade é um percurso muito individual. E eu acho que a gente está muito vivendo no outro, porque a gente entra na rede social e o outro está muito feliz, e o outro tem tudo isso, então eu quero isso que o outro tem, e quando eu alcanço, eu vou atrás de outro para eu ter para eu querer as coisas do outro, que eu já aquele lá já não me satisfaz mais. Então, acho que o grande desafio da clínica, da psicologia, de maneira geral, no século XXI, é esse, né? As pessoas usufruírem o que elas têm e sempre, claro, sempre galgando coisas maiores, sempre buscando coisas maiores, mas conseguir usufruir no percurso, porque não há garantia se a gente vai conseguir chegar lá. A nossa garantia é nesse aqui, é no agora, e a gente precisa usufruir isso da melhor maneira. Eu acho que a psicologia do século XXI, de maneira geral, eu sempre falo isso para os alunos, ela está encaminhando muito mais para o sentido de vamos aprender a lidar com o sofrimento, usufruindo o que nós temos de prazer, usufruindo o que nós temos, potencializando o que nós somos e não querendo o que o outro tem. Eu acho que entra naquilo que a gente falou aí no primeiro, que a professora Regiane falou, né? Essa vontade de ser a gente, né? Da gente lidar melhor com a gente, da gente poder ter essa potência maior, né? Eu acho que E aí, esse é o grande desafio. volta um pouquinho, Simon, mas é essa ideia do meu livro, A Felicidade Bate a Sua Pele, porque entrar dentro da própria pele, quando eu falo o melhor lugar do mundo, a gente tem essa expressão, né? Estou bem dentro da minha pele, estou me sentindo bem dentro da minha pele. Por quê? Porque o apaixonamento, que é dopaminérgico, é disso que nós estamos falando aqui, é sair da própria pele, é estar lá no outro. Que hora que ele chegou, será que saiu? E eu vou pôr esse vestido, será que vai gostar? Será que não vai gostar? E aí, quando a gente fica nessa posição lá fora da gente, e aí a questão da aceitação das redes sociais e ter que alcançar metas, alcançar, comprar objetos, estar de uma maneira. Nós estamos fora da nossa pele o tempo todo. Nós estamos fora. Agora, é preciso estar fora da nossa pele? É. Como diz a Regiane no começo, olha só esse equilíbrio, essa gangorra de dentro e fora, né? Nossa, é fita de Mébius. Agora, é fato que, né, o ser humano sempre teve muito mais fora de si, essa palavra é boa, né? Fora de si do que dentro. Quando Freud, lá 1920, 29, ele fala mal-estar na cultura, mal-estar na civilização, ele falava da nossa infelicidade de não poder fazer o que a gente queria com o nosso corpo. A gente não podia, né, agredir quem a gente queria, não podia transar com, quer dizer, de uma maneira geral. E agora a gente está sendo empurrado para isso. Então, antes tinha que aceitar a realidade como ela era e ficar infeliz ali. Agora a gente tem que ficar correndo atrás do novo e não usufruindo do que tem, e acaba, é outro tipo de mal-estar na cultura. Então, se a gente consegue exatamente esse equilíbrio, né, de estar lá e estar aqui, estar lá e estar aqui, é muito gostoso. Só para fechar, né, Luciene? Então, a gente pode pensar que a cultura, durante toda essa dinâmica que a gente foi observando, ela sempre foi uma cultura muito mais dopaminérgica do que de AA. Seja naquela época, né, de alcançar o que não se tem no que a cultura ditava, como igual para todo mundo, como parâmetros, né, estandarizados, assim, então tem que cumprir com tais e tais etapas de roteiro da vida. Hoje, uma cultura que mostra muito excesso, então o que você tem nunca tá bom, porque sempre vai ter alguém que vai ter mais e tudo mais, mas sempre é uma cultura muito mais de excitação dopaminérgica do que uma cultura de AAs. Então, aí faz sentido o que você fala, porque a dopaminérgica é fora da gente. Então, se a gente pensar
na era freudiana, vitoriana, né? De você não pode agora, mas vai ter a vida após a morte, não tem aquela coisa que. Então, tem um prêmio depois, a ideia do prêmio depois. Eu trabalho 30 anos, 35 anos num trabalho ruim, mas eu vou aposentar. Mas eu vou aposentar. Então, você tem razão. E aí, o que muda são os objetivos. Eu quero lembrar da minha metáfora do cavalo e a cenoura, e aí aquela ideia. Então, século XX, quer dizer, o sujeito tem que ter uma cenoura lá para poder andar na vida, mas ele não pode alcançar nunca. É um eterno frustrado. Porque se ele comer aquela cenoura, a vida deixa de ter sentido, ele vai correr atrás do quê? Quando eu proponho outra metáfora, a metáfora da bola de futebol, que é outro objeto. Por quê? Porque ela fica no seu pé, você joga para o outro, o inimigo rouba a bola, faz gol, você faz gol, você leva gol, o jogo termina, você usufrui, mas você não destrói. Aí volta aquela ideia do Lacan. Então, é possível um usufruto. Pensa, jogar futebol, a delícia que é, o Simon sabe disso, que o Simon joga muito bem futebol, gente. Fiquem sabendo disso. Então, se a gente troca esse objeto de se relacionar, a bola de futebol, ela é dopaminérgica, mas ela também é AA. E recomeça sempre. Bom, aqui é mais a professora Regina colocou na apresentação passada, a questão da paixão, né, que dura de 12 a 18 meses, alguns estudos vão dizer isso, ela também traz esse capítulo. O amor, só que ela vai ressaltar que o amor apaixonado pode se tornar algo mais duradouro, pode se tornar um amor companheiro, né? É a coisa que a gente fala de ressignificar aquela emoção, aquela explosão química que passa aí durante esse tempo, mas que pós isso não se precisa necessariamente buscar algo novo, aquilo também pode se transformar, né? Menos emoção, porém mais felicidade, como ela coloca. É o usufruir o que você tem, né? Melhorar o que você tem, sem necessariamente estar sempre nessa busca incessante e nunca encontrando. E aqui, para finalizar, quando se trata de amor, a dopamina é um ponto de partida, não de chegada. Não há satisfação possível com ela. A única coisa que a dopamina tem a dizer é quero mais, né? Então é um trem, né, como diria o goiano, difícil de se domar, mas como a gente está discutindo aqui, né, há possibilidades, né? Há formas da gente lidar melhor com isso. Lidar com as emoções nunca foi uma tarefa fácil para o ser humano, de forma geral. E num mundo que a gente está cada vez mais hiperconectado, né? Num mundo que está avançando, e às vezes passa a sensação de que a gente não está conseguindo fazer a coisa mais elementar da nossa espécie, que é se adaptar à velocidade com que o mundo está, a gente precisa, de fato, começar a usufruir, né, desse nosso processo, do que nós temos, melhorando as nossas relações consigo e com o outro. Né? Eu acho que é a partir de agora, nesse conflito que a gente vive, que a gente vai tentar buscar respostas para as futuras gerações. E entender isso aqui é muito importante. Né? E quando você fala, Simon, que a gente não está conseguindo se adaptar nesse momento, você está dizendo adaptarmos, ou seja, vivermos bem, sobrevivermos e vivermos bem nesse mundo atual é dar conta de colocar o pé no freio, é dar conta de não correr tanto, de parar, de degustar, de usufruir. Isso, não é? Então a gente pode pensar que quando eu falo usufruir, é não ficar nessa velocidade desabalada. E aí eu queria terminar, me ocorreu com essa última frase que o Simon traz, uma fala do Nietzsche. O Nietzsche, quando ele fala do eterno retorno, é como se fosse assim, olha, para a gente saber se alguma coisa vale a pena na nossa vida, sim, a gente faz a seguinte pergunta para a gente: eu gostaria que esse momento que eu estou vivendo isso durasse para sempre? Se você responde sim, aquilo ali é algo que está
valendo a pena. Agora, olha só, ixi, Rejane, entre a doente fixação neurótica. Então, agora eu estou gostando disso, eu não quero que mude de jeito nenhum. E poder dizer, isso aqui é tão bom que eu gostaria que durasse para sempre, mas eu sei que não vai durar, vai acabar, mas outras coisas virão. Olha a história da bola de futebol. Esse jogo foi um 8-0 maravilhoso, entendeu? Mas não adianta você ficar nesse jogo. Curte as lembranças, né? Se aposse de tudo que aquele momento te deu, ele vai acabar. É essa ideia que a gente não quer aceitar, mas outros virão diferentes e às vezes melhor ainda, né? Eu gosto de pensar em tudo desse jeito, gente, até a morte. Quando fala assim, mas morrer ninguém quer, né? Você fica sempre falando assim, pode a mudança ser para melhor? Mas tem mudança que é para pior, sim. Mas eu falo assim, se a gente pensar assim, não, gente, morte é dormir, olha que coisa gostosa. A gente vai dormir para sempre. Não sei o quê. É uma maneira boa de pensar, sempre pode vir algo bom. Então, usufruir do aqui e agora e, ao mesmo tempo, levar sempre em conta, né, que a vida continua, que coisas boas e ruins passarão, que coisas boas e ruins virão, né? Mas isso se trata, dentro da nossa pesquisa aqui, que nós estamos trazendo, dopamina e as ocitocina, né? A gente fala serotonina, né? Os dois lados da moeda. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu estou achando ótima essa nossa troca, porque vocês estão vendo que a gente está tentando passar, né, para as pessoas que vão nos ouvir essas informações desse livro fantástico e mais outros, e mais a nossa vida, e mais na nossa experiência, falar dessas coisas e dar as nossas contribuições, não ficar só no livro, não é mesmo? Ótimo. E só para fechar, então, Luciene, eu acho que quanto maior o olhar neurótico mesmo, né, de achar que vai ter um outro que vai trazer aquele nível de paraíso e de completude para mim, que nunca vai acontecer, quanto mais presa a pessoa tiver, quanto mais dependente ela tiver do outro, maior a chance dela ter o buraco não preenchido e achar que é aquele outro que não serve, então ela vai atrás de um outro e aquele buraco não vai ser preenchido, ela vai atrás de um outro e assim por diante. E aí eu acho que de verdade, gente, a gente tem um jeito muito melhor de fazer a dopamina vir e preencher a gente e ela dar espaço para as AAs e as AAs darem espaço para a dopamina. Eu acredito muito na possibilidade da psicanálise ser um caminho para isso. É isso. Ah, você, Simon, o que você tem a dizer sobre o amor e a dopamina, para a gente terminar? Eu acho que é isso, né? O controle dela se passa na gente ter essa capacidade de usufruir, sem dúvida nenhuma. Acho que essa é a grande mensagem do século XXI. Eu acho que é possível a felicidade mesmo no meio do caos, né? É possível a gente usufruir, é possível a gente ter perspectivas melhores sempre. Uau!